O Tapia, inclusive, que foi aí notícia, estava aí fazendo várias postagens, o homem tá feliz, tá amando, né? Tá lá com uma namorada, tá postando coisa e tá metendo gol, tá mandando ver dentro e fora dos campos, tá numa fase muito boa. Nosso Gonçalo Tapia aí, que é o nosso bagre favorito, muita gente reclamando dele, fazendo as coisas, e o homem, no mínimo, ele honra a camisa, briga pra caramba. É a hora de apoiar todo mundo que a gente tem, porque não são muitos que estão ajudando a gente a fazer as coisas. E o Tapia, que tem 4 gols com a camisa do São Paulo. Lembrando que o artilheiro do São Paulo, o André Silva, que machucou, o Tapia só chegou no final, não é considerado titular, entra menos minutos e tudo. Então, assim, é ele que vem ajudando o São Paulo bastante nesses últimos tempos aí. Referente às falas do Casagrande, que esses últimos dias rolaram muitas coisas referentes ao nome do Luciano, né? Luciano com interesse do Vasco, o Luciano fica para 2026, Luciano sai, Luciano é importante, a torcida do São Paulo se divide, fica naquela coisa toda, a gente até comentou sobre isso. Nesse momento eu não vejo muito caminho para que o Vasco consiga levar o Luciano, até por já dever o São Paulo e não ter nenhum atrativo. Muita gente falou, tem um Nuno do Vasco. Cara, eles pagaram 3 milhões e meio de euros no jogador. É muito difícil que o Diniz e o Vasco soltem ele em troca do Luciano. Lembrando que o jogador, o Nuno, é bem mais novo. Assim, muito difícil. Para quem falou Verratti, lembrando que a gente já tem André Silva, o Rian Francisco e o próprio Caleri que está voltando. Então é meio difícil você imaginar que você vai ter espaço para o Verratti. Lembrando que o próprio Dineno, que tem um tipo de jogo parecido com o do Verratti, que é ficar mais fixo dentro da área, sem tanta movimentação, não é o que agrada tanto o Hernan Crespo. E, puxando aí o assunto de Barca para 2026, o próprio Dineno, pelo que eu soube, já está aí procurando um novo clube para 2026. É um dos jogadores que deve puxar a fila junto com outros atletas. O Luiz Gustavo tem uns boatos de que o Luiz Gustavo pode ser que estique mais um pouco, não sei o quê. Gente, numa boa, eu acho que para o ano que vem, em termos financeiros e em termos de rejuvenescimento de elenco, por mais bacana, vou repetir, e por mais legal, profissional que o Luiz Gustavo seja, lembrando que ele não se machucou por lesão muscular ou porque ele está velho, como as pessoas gostam de falar, o tromboembolismo pulmonar foi uma fatalidade que o cara acabou passando. Mesmo assim, ele não deixou de treinar em nenhum momento, de se comprometer com as coisas. Vamos ver como ele termina o ano. O jogo que ele fez contra o Fortaleza foi muito bom, mas foi um jogo. Ele provavelmente, inclusive, voltando a falar sobre ele, ele deve ter uma chance aí contra o Grêmio. Existe uma grande possibilidade dele jogar esse jogo, por quê? Porque o Pablo Maia está suspenso, o Bobadilha está fora e o Luan também está machucado. Então, a gente não tem um jogador ali de contenção para fazer essa função. Claro que ele já usou o Alisson junto com o Marcos Antônio para fazer essa função. Ele pode até tentar fazer esse posicionamento, botar Alisson e o Marcos Antônio ali jogando na volância, e pode botar o Lucas, que pode ser uma novidade, começando uma partida finalmente como titular depois de tanto tempo. O que eu soube é que o Oscar deve ir para o banco de novo, e pode ser que o Oscar comece a ganhar minutagem com o Crespo para começar a sua escalada de evolução depois dessa data FIFA aí, que ainda está em andamento. O Oscar já recuperado e o Lucas tentando buscar condicionamento. Talvez essa seja a perspectiva que a gente tem de novidades e novas possibilidades para o nosso time começar a entrar numa nova rota aí para esses próximos dias. Então a gente deve ter aí mais novidades. Se entrar nesse sistema, pode até ser Luiz Gustavo e Marcos Antônio, como pode ser Alisson e Bobadilha, na frente do time ali, começando com o Lucas, aí pode ser Luciano e Tapia no comando de ataque. Ainda não tenho tantas informações, só que o Luiz Gustavo pode ser uma opção e que o Lucas tem grandes chances e perspectivas de começar como titular contra o Grêmio. O Rodriguinho, a gente não falou tanto sobre o jogo contra o Palmeiras, porque realmente o que tinha para falar era sobre o escárnio, a palhaçada que acabou acontecendo, o assalto e as coisas que foram ocorrendo ao longo da semana, principalmente do que houve naquele jogo, mas eu não posso deixar de destacar aqui com vocês que realmente o Rodriguinho ele não entrou muito bem, ele entrou meio fora do contexto daquele clássico. Era um jogo para jogar um jogador mais maduro. O Rodriguinho tentou fazer jogadas, não foi bem também nas bolas. Isso também acabou acarretando a gente acabar tomando contra-ataques. Lembrando que o Rodriguinho é um menino, só tem 21 anos. É óbvio que o Rodriguinho já ajudou muito, não dá para crucificar absolutamente ninguém.
Então, para vocês se posicionarem aí, o atacante que eu estou falando que pode estar saindo do São Paulo não é do Luciano. O Luciano, contei sobre isso ontem. Não tem muita perspectiva assim do Vasco conseguir fazer uma grande movimentação nesse sentido, apesar da gente saber que o Luciano já oscila uma possível saída já desde 2023, depois 2024, depois da metade desse ano de novo. Então, assim, não é impossível que aconteça com uma movimentação. Hoje, a visibilidade não existe do Luciano deixar o São Paulo, principalmente porque não é momento da gente estar falando sobre isso. Repito, jogadores titulares, jogadores importantes, têm uma outra característica. O Dineno, por exemplo, que é o que a gente está falando, não tem muitas oportunidades, sabe que ele é uma das últimas opções do time, só entrou em situações específicas e também não, sim, não correspondeu, né? O Pablo Maia ele teve o último contrato dele cancelado e o São Paulo fez um novo contrato que já está registrado no BID, que é correspondente à renovação contratual do jogador. Então já está lá registrado, isso rolou na semana passada, muita gente entrou em pânico, muita gente mandou mensagem, Zanqueta, o que aconteceu com o Maia? Nada, só foi registrado o novo contrato dele, em que o Pablo Maia renovou por mais tempo com o São Paulo, vocês sabem disso. Lembrando que o Maia, ele tem consultas já faz tempo para deixar o São Paulo, mas com propostas muito ruins. Então o São Paulo nem cogitou vender ele nessa janela de meio de ano, acabou optando por vender outros meninos. Tem muitos jogadores valorizados no São Paulo e a gente tem que ficar ligado. Ferrarese é um, Bobadilha é outro. São jogadores que estão bem valorizados. O Tapia, ele está emprestado pelo São Paulo, ele tem uma taxa lá, o São Paulo tem prioridade de compra. O valor dele, como vocês já sabem, está na faixa dos 12 milhões de reais. O River Plate, que tem hoje um saldo a pagar com o São Paulo aí, se você fizer a análise, porque o Galopo está mais ou menos 20 milhões, o Enzo dá mais ou menos 11, sobra 9. Aí muita gente falou assim, pô, por que não negocia e fica tudo elas por elas? Não sei se é momento. O Tapia engatou uma boa sequência de jogos, está crescendo, mas é sempre bom a gente esperar com calma as coisas. Se o São Paulo tem a prioridade, essa decisão não precisa ser tomada agora. Vamos deixar o jogador amadurecer, vamos deixar o jogador se consolidar, vamos deixar para ver se o Tapia realmente ele se firma no São Paulo. Aí você faz movimentos assim desse jeito, lembrando que o São Paulo tem dinheiro contado. Então, não dá, na verdade, escasseia dinheiro, não abunda. Então não adianta você ficar gastando por conta e já fazendo essas compras. Se você tem a garantia de compra e você tem essa possibilidade, o River que vem passando com uma crise gravíssima, ontem perdeu para um time que subiu da segunda divisão, para você ter uma ideia, o Prato com 40 anos estava nesse time titular do Sarmiento, os caras perderam em casa, vem numa fase horrível, e o Galhardo está balançando. O Bustos, que muita gente pediu aqui no São Paulo também, jogou de titular ontem, assim, o River, que vocês sabem, tem um time caro, estrelado, né, com vários jogadores que inclusive jogaram aí nos últimos tempos pela seleção argentina, mas o River Plate vem muito mal, e eu inclusive vi na internet ontem gente pedindo a cabeça do Marcelo Galhardo, que é um técnico que já foi extremamente cobiçado, sonhado por grande maioria dos clubes brasileiros, pelo trabalho que eles fazem. O River Plate tem um trabalho muito forte também de formação, de categoria de base, vende e revela muitos jogadores, mas o Galhardo, em resultados dentro de campo, vem deixando a desejar, apesar de investir muita grana, como investiu esse ano também, fez grandes contratações. E a diretoria do São Paulo, que também, lembrando, deve ter mudanças nesse final do ano, existe uma grande possibilidade, até antes do máximo até o final do ano, uma mudança na diretoria de futebol. Lembrando que, como tem eleição no ano que vem, como o Belmonte não deve ser escolhido sucessor do Júlio Casares, muito possivelmente ele vai trabalhar com outros grupos, ou com outros conselheiros, ou com outras movimentações políticas, e existe essa possibilidade bem forte de que o Belmonte não faça planejamento do São Paulo para o ano que vem. Mostrei para vocês semana passada uma foto que o Casares postou numa ida no CT, em que estavam Muricy e Rui Costa, que são contratados, são profissionais que recebem salário, e o Belmonte, que é conselheiro, que faz parte do cargo de diretor de futebol adjunto, esses que não têm remuneração, como Nelsinho, Chapecó, etc., esses são só indicados, e aí o Casares pode, na verdade, pode mexer com todo mundo, mas digo assim, não são os profissionais, são só indicados, são a perspectiva de que tenha mudanças nessa cabeça de diretoria de futebol, muito provavelmente com relação ao Belmonte, tá? É o que rola, é o que a gente escuta, é o que parece que será mesmo para esse ano,
de movimentações políticas intensas dentro do São Paulo. Espero que não rache a ponto de prejudicar o dia a dia do clube, já que essas coisas estão ficando cada vez mais intensas para a gente falar sobre o restante da temporada. Um jogador que está emprestado e que sempre prejudicou aqui e prejudicou lá também, o Jandrei, tomou um puta frangaço contra o Palmeiras, uma bola fácil, fraca, ele conseguiu matar ela assim, meio que jogou para dentro, no gol, que foi o segundo gol do Palmeiras. O Juventude, que tomou uma sova do Palmeiras também, jogando no Allianz. Palmeiras que, com os roubos, e quase teve um outro, que eles acabaram anulando, e eu acho que muito por conta do clamor que já aconteceu nesses últimos dias aí, um pênalti bizonho marcado, ridículo marcado pela arbitragem. Sim, é aquela história. Os jogadores do Palmeiras já têm esse condicionamento de se jogar, de gritar, de brigar, não sei o quê, e aí foi anulado, e bem anulado pelo VAR, o pênalti que tinha sido marcado pela arbitragem. Mais uma vez a arbitragem privilegiando o Palmeiras. A tendência principal é assim, vamos privilegiar o Palmeiras. É sempre nesse sentido. Uma coisa inacreditável. Enfim, de qualquer maneira, o Jandrei falhou de novo. Com certeza, é mais uma coisa que você fica assustado e você não consegue acreditar como um goleiro como o Jandrei consegue estar tanto tempo na Série A. São aquelas perguntas que vocês fazem. E o jogador tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Espero que o São Paulo mande ele para qualquer lugar, pelo amor de Deus. Mas no São Paulo a gente já sabe que o Yang fez 2 jogos, é um jogador que vem crescendo e que com certeza é muito melhor do que o Jandrei. Você não tem a menor dúvida, não tem condição do Jandrei voltar para o São Paulo mais, nem que seja para fazer um acordo com ele e dispensar ele mais cedo do contrato de trabalho. O prejuízo maior é botar ele para jogar. O acordo financeiro, a merda já está feita, a cagada já não se limpa mais. Então é neste sentido que a gente tem que ficar focado mesmo. Outra notícia é a possibilidade do São Paulo fazer mais jogos fora do Morumbi. Isso acabou gerando certa discussão aí nesses últimos dias. O São Paulo que já tem 2 jogos confirmados para fazer fora do Morumbi, pode ser que o São Paulo faça mais ainda, tá? Isso é uma das coisas que a gente vem ouvindo referente a isso, sobre os jogos que podem ser fora do Morumbi e ser na Vila Belmiro. Daniel Nascimento fala, Zanque, amigos, bom dia. José Ângelo Esquisato, bom dia a todos. Daniel é nóis, Zanca. Salve, Zanca, uma ótima semana para nós. Blog de São Paulo rumo a 50k, boa. Cleiton Felipe, grande Zanca, direto de Pirituba. Érica Canai, bom dia. Paulo César Costa, a receita para mim é revelar jogadores e trazer 3 titulares com idade baixa. A questão é, quando a gente traz jogadores do tipo Tapia, vocês veem o frenesi que vira de reclamação, de crítica, de destruição. E esse é o perfil de jogador que o São Paulo tem para contratar hoje, gente. Que é jogador que chega baratinho, que não ganha muito, que já tem alguma bagagem, alguma rodagem, tem o seu potencial e que é uma aposta do técnico. É assim que vai funcionar. Rigoni, Dineno, essas coisas já são aquelas coisas que você fala assim, cara, o cara já ganha mais, o cara já está mais cansado, tem uma tendência a não desempenhar tão bem, e mesmo que desempenhe, custa muito mais caro. Então, para você trazer jogadores assim, é mais fácil você, uma, ou aposta na base para você ter uma consistência, mas também não dá para ser só base, e ao mesmo tempo você trazer jogadores nível tapa mesmo. São jogadores que você sabe que não vão ser primores técnicos, mas que vão entregar alguma coisa dentro de campo, nem que seja luta. E no final das contas, numa temporada longa, jogadores que não se machucam, que brigam, que são intensos, eles acabam trazendo algum tipo de resultado. Júnior Costa, é importante demais ganhar do Grêmio para chegar inteiro para pegar o Mirassol domingo. Concordo. Zanca, alguma novidade de jogadores mais novos para o próximo ano? Vige Luciano, como assim, jogadores mais novos? Não entendi sua pergunta, Robson. Tipo Luciano? Como assim jogadores mais novos, tipo Luciano? Luciano não é novo, né? G4 já era. Se pega G6, G7 é lucro, diz o Gabriel. Zanca ainda tem data FIFA em novembro. Sério que tem essa merda? Eu jurava que não tinha mais. Cara, que coisa insuportável a data FIFA. Então, se informei errado, peço desculpa, mas que merda a data FIFA, cara. Que bosta, inacreditável. O Zé Gordo falando, não fomos tapeados, ele tá melhor do que esse Ferreirinha, esse Cisca. O Del Santos, o ciclo do Luciano no São Paulo acabou, o custo-benefício dele não se paga mais. Ele faz mais mal do que o time fora já. Realmente está muito dividida a torcida. Tapia foi alvo de chacota e até de críticas pesadas. Permaneceu quieto, trabalhou concentrado e nos objetivos ser caráter, diz a dona Cida.
Se o Luiz Gustavo renovar é um escândalo, diz o Paulo César. Eduardo Costa, bom dia, pessoal, boa semana. Silvano de Oliveira Cruz, assim que pode se ver o futebol de jogador, colocando ele para jogar como está o chileno Tapia, tem que dar sequência. Assim também seria como o Dineno, se joga, então consegue mostrar futebol. Mas o Dineno, pouco que a gente viu, o cara tem até a mobilidade dele está limitada, né, Silvano? Muito difícil. Se o Marcos Antônio sai, o time cai. Bom dia, Catinha. Espero que você esteja melhor aí do final de semana. Bom dia, Zanqueto. O elenco precisa estar enjuvenescido, não, rejuvenescido, né, Elton? Não tem como ficar com o Luciano de 32 anos, Luiz Gustavo 39, é 37, né, Luiz Gustavo? Oscar 34, Oscar não tem 33? Acho que você deu uma chutada para cima aí dos números, né? Enfim, mas vamos lá, o Lucas 34, o Lucas acho que fez 33, não foi também? Ou eu tô por fora das idades? Seria o André Silva sair, o River apostou em jogadores de sucesso lá, mas que estão velhos também. O Zé Gordo, eu gosto do Tapa Raçudo e Brigador. Júlio Garcia, bom dia. Bruno Nogueira aí do São Paulo Blog Show, salve, salve, bom dia. Bora para mais uma semana. Daniel Soares, você se arrepende de ter escrito texto? Daniel, o contexto das coisas, no timing das coisas, a gente faz a medição das coisas de acordo com o que elas acontecem. Eu não posso falar sobre o futuro e nem você pode comentar sobre uma coisa que foi dita em 2023 hoje, porque aí é muito cômodo. Aí você se aproveita da oportunidade. Até aquele momento a gente tinha um cenário. O cenário que a gente tem hoje é decorrente de muitas coisas que aconteceram em 2024 e não até 2023, concorda? Aí é uma questão de análise. Você está pegando um fato que aconteceu há 2 anos, sendo que naquele momento tinha um cenário X e hoje a gente tem um cenário Y. Aí o nível de comparação é muito mais de oportunismo do que de comparação justa. O Rodriguinho é fraco, diz o Danilo Fontes. Zanca, quanto o São Paulo pretende ganhar com esses shows? Cara, ano passado, quando teve uma sequência grande de shows, o São Paulo ganhou mais de 20 milhões com a sequência de shows, fora o que ganha do contrato fixo com a Live Nation, né? Porque o São Paulo ganha com a venda de bebida, venda de souvenir, venda de ingresso, e esse ano a gente ganha mais ainda, porque o contrato foi melhorado, né? Então, eu acho que o São Paulo tem uma perspectiva boa de ganhar uma puta grana. Bom dia, Zanca, caminho do trabalho acompanhando a live. Itzhak Shamir, eu não me lembro desse seu nome, eu acho que você deve ser recente aqui com a gente, se não for, desculpa, mas eu acho que eu não lembro do seu nome. José Wellington Dias Lopes, bom dia, Zanca, ótima semana. Tapa já fez mais com o Oscar, diz o Diogo. Dribola, você não acha importante manter o Luiz Gustavo se ele tiver condições de jogar até mesmo para o ambiente vestiário? Foi o que eu falei, ele pode continuar como um membro do staff, não necessariamente ele precisa ser um jogador. Ele pode continuar sendo, como eu falei, que o Rafinha também podia ajudar no ambiente do vestiário e o São Paulo deu mole. De repente, com a troca do Belmonte, pode ser que tenha uma perspectiva. Zanca, tendo laterais mais defensivos construtores, que são Enzo e Sete, que não seria melhor jogar no 3-4-3? Alisson, aí eu deixo pro Crespo. O time do São Paulo não joga mal. O time do São Paulo não é um time que joga ruim, é um time que consegue jogar. O São Paulo tem gravíssimas limitações, seus principais jogadores estão fora. Mesmo assim, o Crespo consegue fazer jogos em que você vê, a gente consegue dar trabalho para times. O problema do São Paulo nesse campeonato, para mim, foram perdas de pênaltis, muita oscilação na época do Zubeldia e principalmente, se a gente não tivesse perdido tanto pênalti, se a gente tivesse oscilado tanto no começo do campeonato, e se a gente não tivesse tido tantas lesões dos jogadores mais experientes, a gente com certeza estaria com outras perspectivas nesse campeonato. A live com o Arnaldo, vi vários cortes. Tem a live completa aí no canal. Data FIFA entre 10 e 18. Pelo amor de Deus, cara. Que merda isso aí. Zan, consegui pegar ao vivo. Comprei uma camisa P para minha filha de 13 anos, ficou parecendo um vestido. Mas é com manto tricolor. Você está puxando do assunto de ontem, né? Esse assunto de ontem rendeu pra caramba aí, realmente. Lucas tem 33, pessoal falando. São Paulino Nortista, bom dia. Expectativas por notícias do Diego Fernandes? Bom, foi o que eu falei. Eu liguei para ele semana passada. Ele não quis mostrar muitas informações, não quis falar. Disse que não era momento, que, enfim, agradeceu a ligação, não quis falar muita coisa. Não acho que seja um processo tão rápido assim, cara. Mesmo que ele alinhe com os caras e tudo, você tem que fazer uma mudança estatutária. Ou seja, não é uma parada simples, não é um negócio fácil. É um negócio para a gente monitorar, mas não é um negócio para gerar expectativa.
Mário Tanaka, bom dia, Zanca. Precisamos abaixar a idade dos nossos jogadores. Concordo. Fala, Faustino, tudo bem, meu amigo? Um abraço grande para você, ótimo dia, ótima semana aí. Faustino, homem das mensagens. Todos os dias de manhã ele mandava mensagem lá, manda mensagens de positividade, de coisas boas. Gosto disso. Jogadores igual o Tap e Enzo entregam muito em campo. Concordo com você, Roberto. É por aí mesmo. Precisamos achar mais 2 Taps e 2 Enzos, tá? E o Rafael também, galera. Realmente pegando aí o espírito. Zanca, juros bancários de empréstimos é maior do que a valorização de um atleta jovem? Não compensaria mais segurar um jovem vendido barato e pegar um empréstimo para não vender? Cara, Lucas, se você olhar a taxa Selic, CDI, se você olhar tudo que está rolando hoje, meu camarada, assim, são duas coisas. Os juros são absurdos e extremamente leoninos. Isso é uma merda. Segunda coisa, o São Paulo vendeu mal. Então, assim, são duas coisas péssimas para a gente. A gente vendeu mal e o São Paulo tá fudido, afogado e sufocado com juros tão altos. Luiz Gustavo do Muricy, não seria uma boa? Pode ser. Eu acho que uma mudança na diretoria de futebol de São Paulo dá uma oxigenada. Eu sempre gosto que às vezes tem que fazer mudanças, cara. Já está 5 anos a mesma coisa. Às vezes você tem que rejuvenescer mesmo e oxigenar com novas ideias e novos estudos, né? Aposto que se confirmar outros jogos fora do Morumbi, os mesmos que defendem Morumbi 0 farão baita barulho. Mas, Celso, é aquela máxima. Eu quero reclamar sempre, não importa do que e como. Peter da Silva, bom dia, boa semana e vamos São Paulo. André de Almeida, bonito, Mato Grosso do Sul. Jogador bom e barato poderia ser o Danielzinho do Mariasol. Faz 31 mês que vem, contratinho de 2 anos, acho que poderia arriscar. São várias possibilidades, né, que a gente tem aí para ver. Rafael aqui, é verdade que nossos times campeões sempre tivemos jogadores operários, não ganhavam muito dinheiro, entregavam muito em campo. Precisamos resgatar isso e a torcida precisa entender e apoiar. Eu acho que é aquela coisa da transparência. Se o Casares chega e fala, vocês entenderam que perfil de Enzo, Tapia, Marcos Antônio, Cédric, não vão ter muita qualidade técnica, mas vão ter entrega dentro de campo? Esse é o perfil que a gente pode ter, Sabino. Esse é o perfil que o São Paulo vai ter, gente. Não adianta fazer muita expectativa, vão apoiar, a gente vai gastar menos, a gente vai parar de contratar medalhão e vai focar nisso. Vamos apoiar junto? Vamos seguir em frente? É a coisa da transparência e da troca, né? Da abertura. A gente não vai ter grandes craques, mas a gente vai ter com certeza um time muito dedicado e muito guerreiro dentro de campo. Vamos nessa para esse último ano de mandato? É o que eu faria se eu tivesse no lugar do Casares, e é o que eu faria para poder engajar torcedor e poder estar junto com todo mundo. César Rangel, bom dia, boa semana para você também. Muricy Belmonte tem que sair de João Claudino, e Dribola é o jogador mais decisivo. Falou na Libertadores esse ano, mas eu manteria esse. Essa foi a fala de Walter Casagrande na Record aí, que participou de um programa deles, em que ele diz que, na opinião dele, o Luciano é o jogador mais decisivo e importante do São Paulo nos últimos tempos. Marcos Antônio é a melhor contratação em anos, diz o Peter da Silva. E Bruno Wesley, ô louco, Marcos Antônio não tem qualidade técnica, desculpa, Zanca. Bruno, estou falando do perfil do Marcos Antônio. O Marcos Antônio estava esquecido na Europa. O Marcos Antônio é um jogador extremamente dedicado. Ele não é medalhão. Estou falando assim, o Marcos Antônio não é medalhão. Ele não é nome midiático. Ele foi questionado quando chegou. Muita gente falou que ele era um anão, que ele era refúgio, que ele não jogava em lugar nenhum, que ele não deu certo na Lazio, que ele era porcaria, que não sei o quê. Vocês lembram disso? O que eu estou dizendo assim, é jogador que não movimenta holofote. Não é jogador que você vai e que todo mundo quer porque já teve uma história, tem um nome grande. É um jogador que custa caro. Você acha que o Marcos Antônio chegou no São Paulo ganhando o salário de Lucas, de Luciano, de Caleri, de Luiz Gustavo? É um jogador que chegou em outro patamar, cara, outra realidade. Tem nada a ver com o jeito que ele chegou. Ferrarese, Sabino. Pessoal, são esses jogadores que a gente está falando, é esse exemplo. É esse tipo de mentalidade. O Cédric, que chegou aqui com produtividade no início, são esse perfil que eu estou falando. Marcos Antônio não chegou aqui com pompa. Marcos Antônio aqui chegou aqui com desconfiança, sobre críticas. Olha aí quem que vocês contrataram. Olha esse Marcos Antônio, essa porcaria. Jogadores como Bobadilha, que você botou 10 milhões de reais, mas, cara, com certeza você vai reaver o dinheiro, vale muito a pena. É um jovem, está sempre disponível, não se machuca. É esse tipo de comentário, esse tipo de perfil que a gente está falando. E o Marcos Antônio, como vocês lembram, ia para o Flamengo. A gente chegou, deu perspectiva, vai ser titular, vai jogar mais aqui.
e tá aí, é esse tipo de contratação. Claro que o Marcos Antônio tem uma baita qualidade técnica, até mais do que raça, vamos chamar assim. Mas o Marcos Antônio é um operário, ele corre o campo todo, se dedica o campo todo, tá o tempo todo correndo. É diferente de perfil, é isso que eu tô falando. Ele não é um perfil medalhão, é um perfil humilde. O São Paulo vai lá, garimpa, pega o jogador ali, pincela e você traz um jogador que não é um nome midiático, um nome representativo, mas que dentro do campo vai render bem. Beleza? Meus amigos, 37 minutos, já até passei do que eu queria, mas trocar ideia é sempre gostoso. De qualquer maneira, segue as apurações no blog do São Paulo ao longo do dia, para a gente poder trocar mais ideia. Wagner dos Santos, bom dia, meu amigo. Deus abençoe sua semana também. Que todos fiquem bem. A gente no blog do São Paulo vai municiando. Se surgir alguma coisa extraordinária, volto num shorts aí para a gente poder trocar uma ideia. Se não, amanhã, se Deus quiser, como sempre, a gente está todas as manhãs aqui no blog do São Paulo, sempre juntos para comentar sobre todos os assuntos, batendo essa ideia maneira. Vamos voltar aos jogos e, se Deus quiser, com melhores notícias do que acabou sendo.